Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voig, e eu vou falar sobre a dengue agora, né? Então, pronto. A dengue é uma enfermidade infecciosa, ela é produzida pelo Aedes aegypti, e, assim, só para vocês terem uma ideia, o Aedes aegypti é o vetor comum nas Américas, e o vetor comum na Ásia é o Aedes albopictus. Isso foi perguntado várias vezes já no exame de residência e no exame do Revalida. Então, vou repetir de novo. O vetor da dengue, tá, nas Américas, mais comum é o Aedes aegypti. Porém, na Ásia, é quem? O Aedes albopictus. Tá? Albopictus. E isso pergunto o tempo inteiro. Sim, pergunto o tempo inteiro. Eu já peguei várias provinhas ali de revalida só para ver, e sempre eu vejo ali de vez em quando eles botam albopictus. Aí, com certeza, o pessoal, rapaz, nunca vi isso. É desse jeitinho. Mas isso não vai acontecer com vocês. Então, o agente etiológico, a gente já sabe que o vírus da dengue é um vírus Flaviridae, né? É um flavivírus que é da família Flaviridae. Ele tem 4 tipos de sorotipos, então tem sorotipo 1, 2, 3 e 4, certo? Lembrando, mais uma vez, o vetor na América é Aedes aegypti, na Ásia, Aedes albopictus. Então, o quadro clínico da dengue mais comum, né? Dor de cabeça, dor muscular, erupções cutâneas, febre, dor retroocular, dor nas costas, dor articular, tá? Então, até porque depois a gente vai ver que a dengue, chikungunya e zika vírus são tudo muito parecido. O quadro clínico é bem parecido. A prova do LASO, o que a prova do LASO é? Então, a prova do LASO a gente vai fazer um quadradinho, né, de 2,5 centímetros em cada uma por exemplo, das posições. Então, a gente vai fazer um quadradinho ali, 2,5 por 2,5 centímetros, e no antebraço, a gente vai obter a PAM do paciente, que é a pressão arterial média. A PAM desse paciente, a gente vai pegar, vai ver o seguinte: o paciente é 120 por 80, né? Então, pronto, tu faz a média, vai dar quanto? Vai dar 100. Então, você vai pegar a PAM desse paciente que deu 100, vai insuflar o manguito até 100, né? E aí, o que acontece? A gente vai ver no espinho manômetro, ficar 5 minutinhos. Passou 5 minutinhos, a gente vai olhar no antebraço, no lugar onde a gente marcou o quadradinho. Se a gente observar que dentro do quadradinho desenhado por nós tem mais de 10 petequias, prova de LASO positivo. Tá? Então, prova de LASO positivo quando dentro do quadradinho que a gente pintou no antebraço apareceu mais de 10 petequias. Tá? Esse método ele também é conhecido como Rumpel-Lee, tá? Mas no Brasil, na Argentina, nos países latino-americanos, a gente vai chamando muito mais de prova de laço. Tá? Características do Zika vírus, falar do Zika vírus. Então, o Zika vírus é uma enfermidade infecciosa, né? Também como vetor tem o Aedes aegypti. E aqui, o que acontece? Ele recebeu o nome de Zika por causa da origem do Zika, que apareceu numa floresta Zika, que é perto lá da Etembe, né, a capital da República da Uganda, e o vírus foi isolado pela primeira vez em 1947. Então, aqui também o agente etiológico é um flavivírus, da família Flaviridae, e do Zika vírus a gente tem 3 sorotipos baseados em ARN, né, e depois a gente vai explicar ainda porque é tão difícil a gente tratar os vírus que são baseados em ARN, porque eles se modificam muito velozmente em relação aos outros, tá? Como é o vírus do Covid-19, que também é baseado em ARN. O quadro clínico do Zika vírus, olha só, então a gente tem, aqui tem uma palavrinha nova que eu vou falar para vocês, que é sarpungido. Então, o que é esse sarpungido? É uma área da pele que fica irritada quando está inflamada, tá? Então, aqui o quadro clínico mais intenso do Zika vírus é o quê? Cefaleia, olhos avermelhados, né, enrojecidos, debilidade muscular, febre, artralgias importantes, tá? Muitas vezes a artralgia da Zika é mais importante que da dengue, e o sarpungido, que é, como eu estava falando para vocês, aquela área da pele que está irritada ou inflamada.
e algumas pessoas vão acabar apresentando edema, né? Edema que vai fazer toda a diferença depois, como vocês vão ver. Então, a complicação do Zika vírus é o quê? O Zika vírus, quando ele infecta uma mulher que está grávida, ele vai causar um problema, uma complicação que se chama microcefalia, né? Então, o que é a microcefalia? A microcefalia é simplesmente que o cérebro ele vai ficar menor do que ele deveria ficar, porque o que vai acontecer é um funcionamento prematuro dos ossos do crânio. Então, os ossos do crânio que não deveriam se fusionar vão acabar se fusionando antes do tempo. Isso vai fazer com que o cérebro não aumente de tamanho, porque ele vai acabar ficando num lugar que vai ficar alojado de uma maneira que ele vai ficar preso e não tem como aumentar de tamanho. Então, a pessoa vai ter microcefalia, certo? Essa é a complicação, uma das complicações mais graves do Zika vírus. Chikungunya. Então, a chikungunya é uma enfermidade também infecciosa. O vetor dela é o Aedes aegypti. Aqui, a palavra interessante, né? Que o nome chikungunya ele vem de uma palavra em Makonde, que é a língua dos povos macondes que habitam o norte de Moçambique e do sul da Tanzânia, que significa aqueles que se dobram. Então, é interessante, né? Então, a chikungunya, ela significa aqueles que se dobram. Por quê? Porque aqui as dores articulares são intensas. A dor articular, assim, você nunca vai esquecer na vida, no dia que você tiver chikungunya. Porque se já chamam a dengue de quebradeira, essa aqui é muito pior. Tá? Então, o vetor aqui também é o Aedes aegypti. O agente etiológico não é um flavivírus, aqui é um arbovírus. E ele vai ter esses 3 sorotipos também baseados em ARN, que eu falei para vocês que a ARN é muito mais complicado. Quadro clínico da chikungunya, então eu vou ter o quê? Ó? Cefaleia, mialgia, febre, artralgia, importante e sarpungite. Tá? Essas são sarpungite. Então, olha só, as diferenças da dengue, zika e chikungunya, né? Então, olha só, preste bem atenção. Os sintomas, febre, na zika é baixa, na chikungunya é alto no início e quase sempre presente, e na dengue é alta no início e imediata e é sempre presente. Então, febre sempre tem presente na dengue, na zika é baixa e na chikungunya quase sempre presente. A artralgia é leve na zika, é intensa na chikungunya, 90% dos casos é intensa, e na dengue é moderada. O sarpungrido, na zika aparece nas 24 horas, na chikungunya aparece nas primeiras 48 horas, e na dengue pode estar presente. Não é uma condição sine qua non, pode estar presente. O prurido na zika é de leve a intensa, na chikungunya é leve e na dengue é leve também. Os olhos avermelhados, né, enrojecidos, na zika pode estar presente, na chikungunya pode estar presente e na dengue não está presente. Então, olho avermelhado não tem nada a ver com dengue. Tem a ver com zika e chikungunya, certo? Pronto. E aqui a gente